Graças a paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês para este domingo pela manhã o estudo da lição de número 5 da nossa escola dominical, Sala dos Adultos, que traz como tema maturidade na convivência. E eu gostaria de já deixar uma pergunta para os irmãos, para que vocês fossem refletindo e ao final vocês mesmos respondessem a si próprios, né? Para vocês mesmos. A igreja, ela te traz benefícios? Se traz benefícios, quais são esses benefícios? Ou se te traz desafios, não é? Ou dificuldades? E se lhe traz desafios e dificuldades, quais são esses desafios e quais são essas dificuldades? Depois você possa colocar na balança, né? Se você tem mais benefícios ou mais dificuldades aí em conviver, em participar de uma comunidade de fé, de uma igreja. A convivência, irmãos, ela está diretamente ligada ao relacionamento. Então, a convivência é algo relacional. Então, a convivência da igreja é o seu relacionamento para com Deus, não é? E também para com a sociedade, para com os irmãos. É o famoso sinal da cruz, né? O simbolismo da cruz, ele tem essa finalidade de você se ligar a Deus e também se ligar ao homem. O autor, para a nossa reflexão, ele coloca como texto base o texto que se encontra em Efésios, capítulo 2, versos de 11 a 22. Para que a gente possa, então, discutir, é importante nós sabermos alguns detalhes. Primeiro, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, não é? Ali no Antigo Testamento, era uma cidade importante tanto na sua atividade comercial como também politicamente. E a carta aos Efésios, ela retrata exatamente essa heterogeneidade, né? Essa diversidade de povos, de pessoas que conviviam ali naquela localidade, naquela cidade. Então existiam as pessoas, existiam os judeus e também os gentios. E a carta, ela trata exatamente dessas questões referentes à salvação ou inerentes à salvação, que se aplicavam tanto ao povo judeu como também aos gentios, né? Ele vai estruturando, ele vai informando, ele vai ensinando. Então existem alguns pontos ali na carta que são fundamentais, inclusive a nós hoje, são fundamentos para o cristianismo. Primeiro, salvação se dá mediante a graça, pela fé, por meio da fé. A unidade e a paz de Cristo, é o corpo de Cristo, é o edifício. Então ele faz ali uma analogia da pedra angular, ou seja, Cristo é o que liga todas as pessoas salvas. Todos os salvos devem estar ligados na pedra angular ou no alicerce, na base que é Cristo Jesus. E Paulo ali, ele trata então de uma igreja madura nessa questão da convivência. Ressalta que uma igreja, ela demonstra a sua maturidade quando ela entende, basicamente, que a salvação se dá mediante a fé, ou mediante a graça, não é? É algo dado por Deus, ofertado por Deus. Não tem nada a ver com a questão meritória, não é pelo aquilo que eu faço, né? Não é por aquilo que eu, pela minha atividade de desempenho, os meus resultados nas minhas ações que vão me conceder como resultado a salvação. É extremamente ao contrário. E uma igreja madura, então ele vai discorrendo, depois os irmãos reflitam ali no texto, que uma igreja madura é uma igreja que valoriza a unidade. Então, a igreja que você vê que não é individualista, que não é egoísta, que pensa no bem-estar comum, que pensa no bem comum, ela demonstra, através das suas ações, através dos seus comportamentos,
esta maturidade. A unidade ali está ligada exatamente em Cristo. Todos ali se unem, se esforçam, trabalham em favor de uma unidade, de um ponto comum que é Cristo Jesus. A igreja madura, ela vai demonstrar essa maturidade pela questão do crescimento da membresia. Então ela vai trabalhar por aumentar os seus membros, por captar aí novos membros, novas pessoas que interagem, venham a interagir, né, com a comunidade, que venham a integrar a comunidade, sempre com essa preocupação, né? Não é uma igreja que vai definhando, que ao longo da história tinha um número X de membros e com o passar dos anos vai decaindo, não é? Não, é sempre ao contrário. Ela inicia com um número do seu rol de membros, e à medida que os anos vão passando, esse rol ele vai aumentando, vai duplicando, triplicando, né? De acordo com o trabalho dos irmãos. E o anúncio do reino é uma das finalidades, uma das razões da existência da igreja, é você anunciar os valores do reino, anunciar o evangelho. Então nós temos que trabalhar nessa questão de testemunhar os valores, de anunciar, de sinalizar os valores do reino. E para nós concluirmos então e verificarmos se a nossa igreja realmente ela tem essa maturidade, hoje em dia é muito comum nós ouvirmos às vezes das pessoas que eu não preciso ir na igreja, eu não preciso conviver, porque eu creio em Deus. Mas será que só crer em Deus é suficiente? Então, nós percebemos que a palavra do Senhor, os seus ensinamentos, eles refletem que não. Que é necessário você crer, mas é necessário você conviver também. É necessário você compartilhar. Então, a comunidade, ela sinaliza por essa importância do encontro dos santos, da reunião dos santos, de vocês se reunirem, de nós nos reunirmos, nos encontrarmos para adorar, para meditar, para louvar ao Senhor. A convivência é muito importante, porque todos nós temos problemas, todos nós temos falhas, e o amor de Deus, ele ensina a cada um de nós a vivermos com essas diferenças, com essas falhas. Eu vou olhar para o meu irmão, vou olhar para a minha irmã e enxergar não coisas erradas, não falhas, não pecados, mas sim coisas boas, coisas que possam agregar. Eu vou olhar para o meu irmão e vou enxergar Cristo Jesus. Cristo Jesus é que é capaz de transformar aquela pessoa. Uma outra questão também, que é a convivência, e uma igreja madura, ela demonstra no dia a dia, é o respeito às diferenças, que também é uma coisa que hoje em dia nós vemos apenas no discurso. Então nós temos uma geração que foi ensinada, né, que foi doutrinada aí pelas questões ideológicas, que vivem uma democracia. E a democracia é sempre quando eu mando em você. Quando você manda em mim, aí não é democracia, isso é um autoritarismo. E a mesma coisa com as diferenças. Então, naquilo que eu sou diferente, as pessoas entendem que o outro deve respeitar. Mas naquilo que o outro é diferente de mim, aí não, eu não preciso respeitar. Então são todos questionamentos, né, ensinamentos que o mundo hoje nos apresenta, que leva a uma dificuldade na convivência e respeito às diferenças principalmente. Então a igreja, com esse papel, com essa demonstração de maturidade na convivência, isso vai sendo facilmente transposto. As pessoas respeitam as pessoas, cada um respeita, né, ao seu irmão, a sua irmã, respeita as diferenças, as opiniões divergentes, e também porque não há muita divergência, porque a igreja ela trata a unidade, e todos ali também se encontram em razão de Cristo Jesus. Cristo é a base, e os seus ensinamentos
nos permite a eu olhar para o meu irmão, eu olhar para a minha irmã e não ver a diferença, mas ver simplesmente Cristo Jesus e o Espírito Santo que a capacita e a torna uma pessoa capaz de pertencer a essa família maior que é a família de Deus. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. Maturidade na convivência. Então nós precisamos pertencer a uma igreja que tenha maturidade nessa convivência e que os irmãos possam aí responder a si mesmo aquelas questões feitas no início, né? Você pertencer a uma igreja, a sua comunidade de fé, isso é mais benéfico ou lhe traz mais desafios? Faça o peso, coloque na balança e veja se a igreja realmente traz benefícios à sua vida espiritual e à sua vida secular. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos acrescentar e creio que dentro em breve estaremos todos juntos. Amém? Fiquem com Deus.